Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023. O prazo para sacar o abono salarial 2023, referente ao ano base de 2021, termina na quinta-feira, amanhã. Após esse prazo, as parcelas não pagas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, seguindo as regras do programa. Nesse caso, ainda é possível recuperar o dinheiro, mas o processo passa a ser feito pelos canais do Ministério do Trabalho. De acordo com a Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo pagamento do PIS, cerca de 84.500 trabalhadores ainda não sacaram o benefício deste ano, totalizando aí o valor aproximado de 71.700.000 reais. Os parlamentares estão em recesso e só retornam ao Congresso em 2 de fevereiro, mas não significa necessariamente folga, já que há sempre uma comissão de plantão nas duas casas. Os deputados federais e senadores entraram em recesso parlamentar no último sábado e vão ficar longe do Congresso até o dia 1º de fevereiro de 2024. Esse é o segundo período de férias do Legislativo e completa os 55 dias anuais previstos pela Constituição. A primeira parte aconteceu no meio do ano, entre 18 e 31 de julho. Mas o período de recesso nem sempre significa uma folga. Os parlamentares ficam afastados dos espaços físicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas muitos utilizam esse tempo para estreitar laços com as bases eleitorais. O Congresso não fica totalmente vazio. No período de interrupção das atividades parlamentares, uma comissão de 7 senadores e 16 deputados funciona para representar as duas casas, fiscalizar o Poder Executivo, exercer atribuições de caráter urgente e zelar pelas prerrogativas e competências para o país. O recesso pode ser interrompido. Atualmente, devido aos mecanismos adotados na pandemia de Covid-19, há como fazer essa movimentação de forma virtual. Até agora, as duas casas têm apenas alguns compromissos marcados para 2024. A Justiça negou o pedido de bloqueio de R$1 bilhão da Braskem para indenizar as vítimas da mineração em Maceió. O pedido havia sido feito em ação conjunta pela Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. A Justiça Federal em Alagoas negou o pedido de bloqueio de R$1 bilhão das contas da Braskem para garantir a indenização por danos morais e materiais e para viabilizar a realocação aos proprietários dos imóveis que foram incluídos nas novas áreas de monitoramento por conta do afundamento de solo. Ao negar o bloqueio, o magistrado afirmou que a medida deve ser analisada com a devida prudência para garantir o cumprimento da decisão liminar. O pedido foi feito sob a alegação de que a Braskem não cumpriu a decisão temporária da Justiça Federal que determinou a inclusão dos imóveis na nova área de monitoramento no programa de compensação financeira e apoio à realocação. A empresa disse que recorreu dessa decisão. Os imóveis que estão na área de monitoramento não estão com ordem de evacuação e é o que argumenta a Braskem para não cumprir essa decisão. A Justiça determinou a indenização dos imóveis um dia após o alerta do risco de colapso na área do Mutange. O local ficou sem monitoramento por dias, já que o equipamento usado para medir a movimentação do solo foi levado pela água quando a mina se rompeu. Um novo equipamento precisou esperar 10 dias para a consolidação dos dados coletados. No dia 22, o primeiro boletim após o colapso apontou que o solo continua afundando, mas a velocidade da movimentação da terra no local é bem menor do que a que estava sendo registrada antes do rompimento. Termina amanhã o prazo para o motorista profissional fazer ou renovar seu exame toxicológico. Quem for pego com o teste vencido por mais de 30 dias estará cometendo infração de trânsito gravíssima, com multa e pontos na carteira.
Os condutores com Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, nas categorias C, D e E, têm prazo até essa quinta-feira para fazer ou renovar o seu exame toxicológico. Quem for pego com o teste vencido por mais de 30 dias estará cometendo infração de trânsito gravíssima e, a partir do dia 28 de janeiro de 2024, pode ser multado em R$ 1.467 e 7 pontos na carteira. A Secretaria Nacional de Trânsito informa que os condutores das categorias C, D e E devem comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obter ou renovar a CNH. A regra está em uma atualização do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, os que tiverem idade inferior a 70 anos têm de ser submetidos a um novo teste a cada 2 anos e meio. O exame tem o objetivo de identificar se houve consumo de substâncias psicoativas que comprometam a capacidade de direção com janela de detecção mínima de 90 dias, segundo as normas do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. A obrigatoriedade do teste entraria em vigor no dia 12 de abril de 2021, mas foi alterada em outubro de 2022 em razão da pandemia da Covid-19. O dia 28 de dezembro de 2023 foi estabelecido em resolução do CONTRAN. A legislação prevê 30 dias de tolerância para a configuração de infração gravíssima. Motoristas de todo o país que ainda não tinham realizado o exame ou que estavam com o teste vencido foram notificados pela Senatran sobre o prazo a partir de 28 de novembro. As mensagens foram enviadas ao celular dos condutores. A promotoria da Bolívia acusou o líder opositor Luiz Fernando Camacho e a ex-presidente Jeanine Áñez de forçarem a renúncia de Evo Morales em 2019. O promotor explicou que o principal crime pelo qual Camacho é acusado é o de terrorismo e que, por isso, a pena pedida é de 20 anos de prisão. Por ser cúmplice, a pena de Áñez vai ser menor. Camacho, empresário de 45 anos e principal opositor no país, foi detido em 28 de dezembro de 2022, depois da denúncia de promover um chamado golpe de Estado contra Morales, que foi presidente da Bolívia entre 2006 e 2019. Ele presidia, então, o Comitê Civil Empresarial de Santa Cruz e pediu publicamente a renúncia do presidente, depois de acusar uma fraude eleitoral para a manutenção de Morales no poder. Camacho assegurou várias vezes que só atuou depois das grandes manifestações populares contra o então presidente. Áñez cumpre desde junho de 2022 outra sentença de 10 anos de prisão. A Tailândia enfrenta grandes inundações na região sul desde o dia 22 de dezembro, que já causaram pelo menos 6 mortes e levaram ao deslocamento de milhares de pessoas. A cheia afetou mais de 70 mil casas nas províncias de Satun, Songkhla, Patani, Yala e Narathiwat. 6 pessoas, incluindo uma idosa de 89 anos e uma criança de menos de 3 anos, morreram, segundo as autoridades locais. A imprensa australiana divulgou imagens de ruas submersas por água e lama e de moradores refugiados nos telhados das casas. De acordo com o vice-governador, os trens voltaram a circular na direção da fronteira com a Malásia. A estação chuvosa do reino normalmente traz meses de dilúvios diários, mas os cientistas dizem que as mudanças climáticas provocadas pelo homem podem tornar as chuvas ainda mais intensas. Em 2011, inundações generalizadas mataram centenas de pessoas e danificaram milhões de casas em todo o país. E olha só, o estádio do Morumbi, pertencente ao Clube de Futebol Brasileiro São Paulo, será rebatizado de Morumbis, após um acordo milionário com a fabricante internacional de alimentos Mondelez. Uma letra por milhões de reais. Nesta terça-feira, o São Paulo Futebol Clube anunciou que o estádio Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como Morumbi, nome do bairro onde fica, vai ganhar um S ao final, se transformando em Morumbis. Em nota, o clube confirmou que chegou a um entendimento com a fabricante internacional de alimentos Mondelez pelo naming right, que vai fazer referência ao chocolate bis a partir de janeiro. De acordo com a imprensa brasileira, o acordo vai ser de cerca de 90 milhões de reais por 3 anos, mas o valor não foi confirmado pelo tricolor paulista. O contrato garante mais dinheiro aos cofres do São Paulo em comparação com o que outros clubes da cidade receberam com a venda desses direitos.
como Palmeiras e Corinthians, com Allianz e Hypera Pharma, respectivamente. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.